Áurea Estela com palavralgia. É isso mesmo, Áurea? É palavralgia. Palavralgia. Como que escolheu esse título? Essa palavra não existe no dicionário, né? Ela foi criada para dar título à obra e para expressar sentimentos. É um neologismo. E se a gente fosse traduzir, seria a dor da palavra. Dor da palavra, que interessante. É, porque o livro ele vai abordar temas relacionados às dores do mundo, da alma e de amores. Por isso esse título, Palavralgia. Gostei, interessante. Pois é. Quanto título publicado, Áurea? Esse é o meu primeiro título publicado. E esses 3 segmentos, falando de dores, entre aspas, né, vão fazer até uma referência à capa do livro, porque ela tem um conceito, essa capa. É como se cada crônica, com seu colorido, com a sua peculiaridade, com a sua diferença, fosse uma crônica. E o fio narrativo, ele vai costurando esses pequenos pedaços de retalhos, que seriam as crônicas, e vai formando o grande tecido, que seria a coxa de retalhos. Então, por isso, Palavralgia. Parabéns, muito interessante. O que está achando dessa Bienal? Eu estou adorando a Bienal, um público super interessado, de todas as idades. Ontem eu tive assim uma surpresa com um menininho de 11 anos que se interessou pelo trabalho. E ele veio me perguntar como eu tinha escrito o livro, e eu disse para ele que eu fui escrevendo, falei o processo de criação, assim, com um linguajar peculiar para criança. E ele me disse: a senhora sabe que eu tenho amigos que gostam de escrever e que eles estão desperdiçando ideias maravilhosas porque não tem como publicar. Olha, então eu achei isso muito 11 interessante. 11 anos nós tiramos fotos. E ele ficou muito interessado pela obra, folheando, querendo saber a respeito dos temas, do texto, como é que foi elaborado, como é que surgiam as ideias. Então, eu achei isso muito interessante. E a Bienal, ela é assim, um evento que traz para a gente essa oportunidade de troca com os leitores de todas as idades. Então, é um aprendizado, é cultura total. É uma troca de experiências. Maravilha, gente. E seu processo criativo? Você escreve quando? A que hora? No papel? No computador? Como é que é? Eu digo que eu não consigo escrever no computador. Depois eu até passo para o computador, mas eu escrevo no papel. Então eu chamo o papel de divã, porque eu vou lá e me desmancho todo em palavras. É como um processo mais ou menos terapêutico. Então, quando alguma coisa vem, assim, um insight ou uma ideia que está incomodando um pouquinho, a gente vai lá, põe no papel, materializa aquele sentimento para a gente poder lançar um olhar sobre aquele sentimento, sobre aquele tema. Isso ajuda muito até na compreensão. Para mim, funciona dessa forma, né? O processo criativo se dá assim. Muito bem. Pode falar. Quem foram os que te inspiraram? Quais autores? As minhas referências? Olha, eu tenho formação em literatura, né, inglesa e portuguesa, ou melhor, literatura português e inglês. Então a gente vê literatura portuguesa, literatura brasileira, inglesa. Então eu tive várias influências. Aqui na literatura brasileira eu posso falar o João Guimarães Rosa, que foi um clássico, com Grande Sertão Veredas, e vários contos, porque ele era contista. E assim, uma grande influência na minha vida foi João Guimarães Rosa. O João Ubaldo também, que é um clássico, também um cronista maravilhoso, que infelizmente morreu ano passado, mas que me influenciou profundamente com as suas crônicas de jornal e com o seu livro mais conhecido, que é o Viva o Povo Brasileiro, que eu acho que todo brasileiro deveria ler, imperdível. Concordo. Agora, com a Clarice Lispector, que eu amo de paixão, estou sempre voltando para Clarice. Quando eu estou assim, meio confusa, eu vou lá para Clarice para me confundir um pouco mais. Você tem seus momentos Clarice também? Também tenho meus momentos de Clarice. Agora, sim, na literatura internacional, eu tive um grande autor inglês, William Blake, que ele escreveu as canções
da Inocência e as Canções da Experiência. São Songs of Innocence and Songs of Experience. E foi uma obra muito impressionante e muito marcante na minha vida acadêmica. Por isso que eu acho que ele influenciou bastante nessa coisa da perda da inocência, na aquisição de experiências, e ele tratou muito bem. Você lembra o primeiro livro, quando criança, que te encantou? Qual foi? Eu lembro, eu até falo isso no meu blog. Foi um livro que se chamava Bola de Gude, o autor também, o Leir Moraes. Eu não esqueço mais desse autor, porque ele foi profundamente marcante na minha vida. E ele falava sobre diferenças sociais, duas crianças super amigas que se conhecem através do jogo de bola de gude, uma pertencendo a uma classe muito baixa e a outra muito alta. E eles vão ter, assim, cada um vai seguir um caminho totalmente diferente do outro, e adultos eles se encontram e fazem uma remissão ao passado. Super interessante. Que legal. Áurea, deixa seu contato para nossa audiência, te escrever, te encontrar, comprar seu livro, interagir com você. Quais são eu seus tenho contatos? uma fanpage do meu livro. É só botar na lupinha do Facebook Palavralgia, o nome do livro. Vai direto para minha fanpage. Lá pode fazer contato, deixar recadinho. E eu deixo também para os meus leitores dizerem com qual texto eles se identificaram mais. E eu tenho recebido um feedback super positivo desses leitores. Eu deixo na última página do meu e-mail. Então, quem comprar o livro, por favor, dá um feedback para o autor, que isso é da maior relevância para a carreira de um autor. Com certeza. Sucesso e obrigado por seu tempo. Olha, eu agradeço muito, muito a vocês. Mando um beijo para todos os leitores que quiserem adquirir o livro. Como está sendo essa Bienal, Leonardo? Está sendo muito gratificante, porque eu participei da minha primeira Bienal ano passado, quando eu lancei esse livro, que foi o primeiro livro. E no caso, na Bienal de 2015 no Rio de Janeiro, estou lançando o segundo livro, que é a continuação da saga, O Pingente de Sangue, As Lendas do Oriente. Estou muito contento, muito feliz de estar aqui, compartilhando com mis leitores, com todos que já conheci e conquistei a través de um ano de muito trabalho e dedicação, haciendo o primeiro livro, e agora muito contento com o segundo também, que salió con muchas ilustraciones y tiene referencias de bandas también que me gustan, como 30 Seconds to Mars de rock, e Avenged Sevenfold e Lana Del Rey, algo mais calmo, tranquilo também. E então assim, é uma grande honra, é uma grande oportunidade de estar participando. Eu já, ao longo de um ano, quando eu lancei o primeiro livro, Pingente de Sangue, fiz um trabalho de divulgação muito forte, conquistei muitos leitores e as pessoas estão conhecendo cada vez mais o meu trabalho. E agora a tendência é sempre crescer e melhorar e ampliar mais. E falando um pouco da história, a história é sobre vampiros que vivem em Londres, e assim é uma história de muito mistério, muitas coisas, muitas reviravoltas e tudo. Y lo que pasa es que yo tengo, lo que me incomodaba mucho antes de me tornar autor, es que los libros actualmente para vampiros, de vampiros, son mucho enfocados como son perfectos, como son increíbles y bellos, y yo quería algo que aproximase, trajese más para la humanidad de los personajes, más realista. Entonces mi protagonista, Brian Thomas, tiene una humanidad muy fuerte. Él tiene el conflicto, él vive con esta fecha que es bueno y es malo, pero como nosotros ninguno somos buenos y malos el tiempo todo, estamos siempre oscilando como los seres humanos. Claro. La diferencia es que el vampiro es inmortal, pero tiene esta dualidad, tiene este conflicto. Entonces yo trabajé mucho esta cuestión y yo creo que eso es algo que aproxima el lector del autor, esta identificación, porque mis lectores pueden identificarse con la personaje, con la personalidad del personaje, porque es algo muy similar, es algo muy próximo. Ellos tienen que están buenos, de buen humor, y otros están, ay, que no quiero salir de la cama. Entonces es como la vida. Es un orgullo, es mi primer hijo y esto es el segundo, que saqué el viernes pasado, lancei sexta-feira passada na Livraria Cultura. Está com cheirinho de tinta ainda? Sim, cheirinho de tinta. Es bueno, es novinho, es bebé. Parabéns, Leonardo. Dá teu contato para nossa audiência interagir, te escrever, claro, comprar con teus mucho livros. gusto, por favor. Mi dirección es Leonardo Tonelli en Facebook, Leonardo Ottonelli italiano, y la fanpage del libro es O Pingente de Sangue, El Pingente de Sangre. Es muy fácil para
para encontrarme, para sacar, y me gusta mucho hablar con los lectores y conversar, saber sus opiniones a respecto del libro, se está les gustando ou não, se está gostando ou não, e estou sempre muito receptivo para falar com meus leitores, que eu considero mais que leitores, são mais mis amigos, é uma relação de amistad, me encanta, me gusta muito. Obrigado e sucesso, Leonardo. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. Realmente faz muito tempo, e quando tu te aproximou pelo corredor e começou a falar com o pessoal, eu reconheci a voz, porque é muito típica. Tá com livro novo? Estou com um livro novo, em caráter excepcional, um naniquinho. Na verdade, ele é um conto. Para um conto, ele até é grande. E ele pode ser lido independente da série, ele se passa no mesmo universo da série. Aqui a capa aberta é um simpático tritão. Quem que fez esse desenho? Quem é o capista, quem é? Rafael Kras. E a colorista é orgulhosamente minha filha Nelise. Ah, já botou a menina para trabalhar também, A menina é boa, olha só. Olha que tô vendo, ficou. tô vendo. Tá? Mas assim, ó, esse tritão entrou de xereta na capa porque ele era muito charmoso. Na verdade, a função dele é só trazer esta pérola que foi criada pela raça dele. As pérolas são artefatos que podem ver presente, passado e futuro quando tocadas pelas mãos corretas. E as nossas bolas de cristal foram criadas, inspiradas nessas pérolas. Só que a raça dos tritões desapareceu, começou a desaparecer e essas pérolas se dispersaram pelo mundo. E esse conto aqui fala de como a vida de um dos personagens é influenciada por uma pérola dessas que ele encontra casualmente. Eleonora, o que está achando da Bienal? Muito movimentada, sempre muito cheia, né? E do meu ponto de vista, que sou do Rio Grande do Sul e sou de longe, tem a parte dos livros e tem a parte do rever os amigos, que é deliciosa. Pode Porque crer. realmente eu fico lá num cantinho do país e aqui na Bienal eu encontro todo mundo. Todo mundo se encontra Todo mundo. aqui. É maravilhoso. Tá certo. É maravilhoso. Você já é habitué de nossa alvorada cultural. Possibilidade de, por exemplo, o Ministério de Cultura ser fundido com outros. O que você pensa ao respeito? Eu acho que o Ministério da Cultura merecia o seu espaço. A nossa cultura já está relegada a um segundo plano de tal maneira que se fundir com outro ministério, eu acredito que ela vai perder mais espaço ainda. Tem outros ministérios muito mais burocráticos e desnecessários que deveriam ser repartições de outros ministérios, esse sim. Porque tem alguns ministérios que eu nem sabia que eu tinha. Eu fui descobrir agora que disseram que eles iam desaparecer. É que 39 é um absurdo, né? É muita coisa. Ninguém precisa mais que 10, na minha opinião. Bom, e me diga, como que está a coisa lá pelo sul? O que aconteceu em Passo Fundo? Passo Fundo eu não sei, mas um dia antes de eu sair de Porto Alegre, tivemos uma alteração muito grande. Deu ônibus queimado, morro fechado, e não assim morro periferia, era relativamente no centro da cidade. Houve uma alteração com a brigada e os moradores. Um rapaz de 18 anos morreu, os brigadianos ficaram sitiados, e aí
a população lá do morro se revoltou, queimaram 3 ônibus, queimaram um micro-ônibus, toda a polícia da cidade foi para lá, foi uma coisa que a nossa cidade nunca tinha visto. Eu falava de Passo Fundo porque acabaram as jornadas literárias lá de Passo Fundo. Sabe algumas coisas a respeito? Não sei. Eu tô, por incrível que pareça, é o meu estado e eu estou completamente por fora de alguma desta parte da programação. Mas em outubro vai estar na Feira do Livro em Porto Alegre, seguramente, né? Vou me esforçar. A Feira do Livro não é fácil de entrar. É mais fácil entrar na Bienal do que na Feira do Livro. Sério? Sério. Poxa, a gente gosta tanto daquela feira Aquela feira é maravilhosa. Por ser tão democrática. É um orgulho né? de Porto Alegre. Então tá bom. Eleonora, onde os leitores te encontram, como interagem contigo, como te escrevem, como compram teus livros? Deixa seus contatos. Muito bem. Facebook é o meu nome, sobrenome primeiro e o nome depois. Herzog Eleonor. Herzog Eleonor. A fanpage da série é Uma Geração Todas as Decisões. Uma geração toda essa fanpage. Exato. E a partir da fanpage tem os contatos de e-mail, contato de editora, tem todos os outros contatos ali. Beleza, obrigado e sucesso, Eleonor. Muito obrigada e muito bom te rever. Na verdade, eu estou terminando a edição atual do meu livro Mago de Camelot. Ele está nos últimos exemplares, graças a Deus. Estamos fechando eles aqui. Tem uns 4 ainda na Amazon, 5 aqui, que eu deixei para fechar no sábado. Então, graças a Deus, a edição está fechando. Vamos ver se vai para uma segunda edição. Legal. E vem cá, a tua referência começou a escrever por causa de quem? Quem te inspirou? Olha, eu comecei a escrever por influência dos meus pais. Eles tinham uma coleção do Monteiro Lobato. Então, assim, eu gostava muito do livro de fábulas do Monteiro Lobato. Li quase tudo da coleção, mas o livro de fábulas é o que eu mais curtia. E depois disso eu fui fazer cinema, fiz alguns roteiros de cinema, coisa e tal, alguns curta-metragens, e aí depois comecei na carreira literária para complementar a carreira de cinema e acabei largando cinema e ficando só na carreira literária. Aí já estou no meu 3º romance, que é esse. O primeiro foi Lúcifer, o Primeiro Anjo, depois veio Osíris, Deus do Egito, e agora o Mago de Camelot. Qual é o livro que você gostaria de filmar, que nunca foi filmado e você, um clássico, não importa se é brasileiro ou não, mas que livro que você diria, essa história eu gostaria de fazer? Paraíso Perdido, do Milton. Paraíso Perdido. Você tem novo projeto? Estou com um livro novo que estou começando a negociar com as editoras. A ideia é ele sair até o final do ano, início do ano que vem. Um livro de fantasia original, história 100% original. E estamos na batalha aí, tranquilo. Meu livro, como eu falei, o Mago de Camelot tem os 4 exemplares só na Amazon. Tem um na Casas Bahia. É engraçado, é que nem eletrodoméstico, né? Mas tem um lá. E as pessoas podem me contatar no meu site www.marcelhipolito.com, Hipólito com H, família Hipólito. Tu é parente do nadador? A gente é uma família só, então de certa forma todo mundo é parente nessa família, não tem como escapar. Então, obrigado e boas vendas aí, boa Bienal para você, tá, Marcelo? Muito obrigado pela entrevista e um grande abraço a todos que estão nos assistindo.